Olá, amigos, muita paz, muito amor. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita, que tem o objetivo de levar aos nossos diletos amigos um pouco das informações que nos oferece a doutrina espírita, à luz dos ensinamentos da espiritualidade, sempre fundamentado nos ensinamentos do Mestre Jesus. Este é um programa do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade e município de Registro, do estado de São Paulo. Nós, todas as quartas-feiras, estamos aqui falando com os irmãos, levando o pouco do entendimento que temos, mas com muito carinho, com muito amor, para que nos irmanemos na mensagem da espiritualidade maior. Hoje nós vamos responder algumas perguntas que nos foram formuladas no nosso livro, para o nosso livro, o Porquê. É o livro de perguntas e respostas. E tem então esse trabalho que nós fizemos com muito carinho, esse intuito, que muitas perguntas há, dúvidas sobre vários aspectos, mesmo aqueles que professam uma crença de uma igreja dogmática, quando ou segue tal entendimento ou não pode fazer a comunhão na igreja, as dúvidas permanecem. E é importante que elas permaneçam desde que nós busquemos a explicação, o entendimento. Então, as perguntas que nos foram feitas, como disse, são várias, e uma delas está no seguinte teor: por que nas igrejas pentecostais há a manifestação do Espírito Santo, colocado entre aspas, através de línguas, inclusive as pessoas que caem pelo chão, e o mesmo não ocorre nas outras igrejas também chamadas evangélicas? Essa pergunta, ela é sempre oportuna porque sempre nos fazem. Por que no pentecostalismo há essa manifestação que é chamada do Espírito Santo? E nas outras igrejas, então, não há. Então, se nós pegarmos as igrejas calvinistas, né, a igreja batista, a igreja presbiteriana, elas não são pentecostais. As assembleias e outras decorrentes das ideias de Martinho Lutero são pentecostais. Mas por que não ocorre os mesmos fenômenos em uma e outra igreja, se todas se denominam evangélicas? Então, assim como nos centros espíritas, por que no centro espírita pode haver a comunicação dos espíritos? Nós temos uma faculdade, e nem todos a temos, mas muitos a possuem, a faculdade da mediunidade, que é o canal pelo qual os espíritos se comunicam com os homens. Isso é coisa do espiritismo? Não, isso é real. Os profetas eram médiuns. Jesus, por vários momentos, conversou com espíritos. Um episódio mais marcante, a materialização de Moisés e de Elias. Ele conversou com os espíritos. E nas igrejas pentecostais eles trabalham esse lado, quando nas outras não. Agora, mas é o Espírito Santo.
Aí vale lembrarmos que a palavra, o binômio Espírito Santo, foi criado pelo padre Jerônimo na Vulgata Latina. Até ali era chamado Spiritus Bonus, ou, se queremos entender, o bom espírito que habita o homem. Mas havia necessidade de consolidar o ensinamento de Jesus de outro Consolador. Então eles colocam esse Espíritus Bônus como o outro Consolador, chamando-o de Espírito Santo. E formam a Santíssima Trindade. Então, esse é o entendimento da Santíssima Trindade, que foi criada no Concílio de Constantinopla em 381. Já ali, Jerônimo já tinha feito a tradução para o latim vulgar, por isto a Vulgata Latina. Deus que é único passou a ser trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é outra questão. Mas o pentecostalismo, agora veio o neopentecostal, eles aceitam essa prática. Ah, mas o Espírito Santo. Espírito Santo, se manifestasse através de alguém, ou jogaria pelo chão, muitas vezes ficando espumando, caído no chão. Então o que é isto? São espíritos brincalhões, espíritos ainda inferiores que se comunicam, se manifestam. Que se houvesse um doutrinador, conversasse com aquele irmão que está ali, o termo incorporando não é tão correto, mas que está servindo-se de instrumento daquele espírito comunicante, ele falaria com aqueles que estivessem dialogando, como ocorre nos centros espíritas. Porque a mediunidade não é uma propriedade da doutrina espírita, é uma faculdade inerente ao homem. Então, rapidamente dá para a gente entender. As igrejas que não são pentecostais não primam pelo desenvolvimento ou pela manifestação dos espíritos, como as pentecostais fazem, muitas vezes, de forma um tanto inconsciente. Então, rapidamente, é isso que nós queremos dizer sobre essa questão. Outra pergunta que nos foi formulada, e eu quero ressaltar aqui, que este livro, eu quero mostrar novamente, ele foi escrito mediante perguntas formuladas e que nós não alteramos uma letra das perguntas que nos chegaram, para que fosse realmente autêntico. E, assim, por que o Espiritismo não adota o batismo se Jesus foi batizado? Eu achei interessante essa pergunta, por isso eu respondi também com muito carinho. Por que o Espiritismo dispensa o batismo como cerimônia? Porque Jesus foi batizado, tá. Jesus também foi deixa eu corrigir, se submeteu à circuncisão, certo? Então, o que era a circuncisão? E ele se submeteu, os pais o levaram, porque era a prática no aspecto religioso. Essa foi a briga entre Paulo e Pedro, porque Paulo, quando assumiu a doutrina do Cristo,
Ele defendia que não havia necessidade de ser circuncidado para ser seguidor de Jesus. Mas os outros diziam que tinha que ser, porque era a prática religiosa da época. Então, houve essa contenda entre eles. Mas hoje as igrejas que seguiram a tradição do batismo não adotaram ou não adotam a circuncisão. O que Jesus nos deixa é o ensinamento, a mensagem. Não é o que nós façamos no corpo físico que vai valer, mas o que nós fazemos das nossas oportunidades para a nossa elevação espiritual. Então, o batismo de Jesus foi tão somente um símbolo, e a apresentação dele ao mundo. Tanto é que João hesita em batizá-lo. João o conhecia, sabia que ele não dependia do batismo para ser o que ele era, porque o batismo adotado por João Batista, por isso Baptista, que o nome dele é só João, filho de Zacarias, mas ele adotou isto trazendo da prática dos báptidas da antiga Grécia, que se banhavam antes do culto, eles eram adoradores da deusa da torpeza. Antes do culto, eles se banhavam para simbolizar a purificação. Então, quando João exorta aquela gente ao arrependimento dos seus erros, dos seus equívocos, ele simboliza mergulhando-os na água como símbolo de purificação. Por esta razão, ele hesita em batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus não precisava daquele símbolo. E Jesus diz: é necessário que isso aconteça, que se faça isso. E, por essa razão, João mergulha nas águas e ele sai rapidamente. Porque o que iria valer é o que aconteceria depois do mergulho da água. Quando João vê o Espírito descer sobre ele como pomba, não é um pássaro, não era uma ave, é o Espírito descer suavemente sobre Jesus, como as aves, os pássaros pousam nos galhos. E uma voz se faz ouvir: este é o meu filho dileto, em quem me comprazo. Foi isto que ficou. A importância da mensagem espiritual, anunciando Jesus como o mensageiro de Deus para a humanidade. E não significa que nós tenhamos que mergulhar ou sermos mergulhados na água, porque o próprio João dizia: eu vos batizo na água, mas após mim virá aquele que vos batizará no fogo e no Espírito, do qual não sou digno de atar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no fogo e no Espírito. O que seria isto? A mensagem do Cristo é o fogo que nos purifica. E quando nós nos purificamos, quando nós vencemos as nossas atribulações, as nossas provações, nós estamos sendo batizados no Espírito. Analisemos isto, para que não nos prendamos a hábitos
o batismo de João Batista não era cristão. João Batista não era cristão. Ele antecedeu a Jesus. Foi morto antes de Jesus começar o seu messiado, que na verdade, quando consta na narrativa evangélica que Jesus, após o batismo, demanda ao deserto, quando ele volta, João Batista já está preso. Por essa razão, ele vai para Nazaré, para sair do foco. Ele vai a Nazaré. E logo depois, João Batista é degolado, decapitado, como queiramos. E aí nós vamos entendendo, João Batista, ele não era cristão, ele não seguiu Jesus como discípulo. Ele antecedeu, ele é o precursor. Se aceitamos a narrativa evangélica, ele é aquele do qual Isaías fala, que viria endireitar as veredas do Senhor. E Jesus confirma: o que fostes ver no deserto? Um caniço soprado pelo vento? Não. Um profeta? Sim. Eu vos digo, muito mais que um profeta. É dele que está escrito que viria endireitar as veredas do Senhor. E depois Jesus declara de viva voz, segundo as narrativas evangélicas: João Batista é o Elias que tinha de vir, dando-nos aí a lição da reencarnação. Então, só para a gente entender rapidamente. Tem mais uma questão que nos foi formulada, que é nesse seguinte sentido: por que Jesus disse, este é meu corpo, tomai e comei, este é meu sangue, tomai e bebei? É uma pergunta de uma pessoa de uma igreja chamada evangélica, e nós identificamos bem essa questão porque é uma pessoa muito querida que não comunga as ideias espíritas. É de uma igreja, não vou citar aqui a congregação ou a igreja, apenas dizendo que não é uma pergunta formulada por espíritas, como já vimos também na outra. Interessante, eu escrevi aqui rapidamente, a Eucaristia é um sacramento da Igreja Católica, mais precisamente, representada pela comunhão, ao crer-se que a hóstia passa a ser o corpo de Cristo, de modo a corresponder à sua fala. Este é o meu corpo. Quando ele oferece o pão aos seus discípulos, este é o meu sangue. Quando oferece o vinho, então vejamos bem, Jesus, segundo também a narrativa evangélica, na ceia, ele parte o pão, distribui aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, tomai e comei. Depois coloca o vinho e diz: este é meu sangue, tomai e bebei. Aí nós, espera aí, o que Jesus quis dizer com isto? O meu corpo. Ele não está falando de matéria. A Igreja Católica aceita, prega a transubstanciação da hóstia, transformando a hóstia no corpo de Cristo. O luteranismo prega a consubstanciação, não dizendo que ali a ceia, porque eles não têm a hóstia, eles têm a ceia,
Não dizendo que a ceia seja o corpo de Cristo, mas que Jesus está ali na ceia. Mas, um tanto grosseiramente, eu diria, peraí, se a transubstanciação fosse real, então a hóstia passaria a ser carne. Se passaria a ser carne como parte do corpo de Cristo, não deveríamos comê-la ou tomá-la ou ingeri-la, porque seria canibalismo. Espera aí, é. O que nós devemos então entender? O corpo de Cristo é a sua doutrina, o seu evangelho, os seus ensinamentos. E o sangue de Cristo, as provações pelas quais nós passamos, para que possamos vencê-las e então sermos batizados no fogo e no Espírito. Nós fizemos aqui mais ponderações sobre a questão, mas o tempo é exíguo. Portanto, tudo que chega para nós como dogmas, precisamos analisá-las, refletir, para não cairmos em hábitos, em dogmas, como eu já falei, e sermos escravos deles. Nós devemos ser livres para pensar e buscarmos sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, conforme nos chega pelos evangelistas. Queridos amigos, irmãos, seria um prazer enorme continuar falando aqui sobre essas coisas, mas o tempo nos é limitado para que não nos tornemos cansativos. Eu agradeço a sua atenção, o seu carinho e rogo a Deus que nos ampare e nos abençoe. Tá? Que Jesus esteja conosco. Muita paz.